Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Glória a Deus. Deus abençoe, você pode se assentar. Você que veio aqui nessa noite, você que entrou neste lugar, você que está em casa, nós queremos orar por alguns pedidos de oração que nós temos aqui. Nós temos um pedido, e eu quero chamar aí sentado como você está mesmo, para nós levantarmos um clamor para Solange. A Solange está fazendo um tratamento de quimioterapia, e nós vamos orar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, que pode operar milagre, pode operar o sobrenatural na vida da Solange. Outra pessoa que eu quero chamar você agora a fechar os teus olhos e orar pela vida do Heitor. O Heitor está com tumor na hipófise e precisa fazer cirurgia, começando o tratamento agora. E eu queria que você orasse por estas duas pessoas. E se souber alguém mais que está enfermo, que você possa interceder pela vida dela. O Deus que cura está neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre a vida da Solange agora. Deus, a tua unção e o teu poder que repreende o espírito da enfermidade. Meu Deus, que o Senhor venha visitar Solange, meu Deus. Deus, ela começou a quimioterapia e ela precisa, Senhor, da resposta. Ela precisa, Senhor, sim, contar, Senhor, com a tua mão de poder. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre ela a tua unção, sobre a vida do Heitor. Meu Deus, que o Senhor venha tocar no Heitor nessa hora, já tirando, Senhor, aquele tumor. O Senhor pode operar a vida dele, Senhor, e tantos outros que estão enfermos. Senhor, se houver alguém que entrou enfermo aqui nessa noite, que o Senhor possa trazer a cura para essa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Quero chamar você que está aqui, para abrir sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas, primeiro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, texto bem conhecido, um texto que nós conhecemos. Talvez você que tem aí mais de 2 anos na caminhada cristã, você já leu esse texto, existe livro escrito sobre esse texto, e eu quero meditar bem rapidamente com você aqui nessa noite sobre esse texto que nós vamos ler agora. Deus tem uma palavra do trono dele para a sua vida. Deus quer falar aos nossos corações. O culto não é só para nós recebermos a bênção de Deus, mas o culto é para nós sermos transformados pela palavra de Deus, a palavra que muda a circunstância, a palavra que muda a história, a palavra que transforma, a palavra de Deus que é uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Segundo, 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou Jabes, dizendo: porque com dores eu dei a luz. E Jabes invocou o Deus de Israel. Repete comigo assim, Jabes invocou o Deus de Israel. Olha o que ele orou. Ele diz assim: ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Ó Senhor, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o final do versículo diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Repete bem alto com fé nessa hora, você que está em casa. Diga assim: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos aí onde você está. Clame o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, que abra o seu entendimento.
que abre a sua mente, a nossa mente, para nós sermos ministrados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, quebra os grilhões agora que prendem toda a inquietação da alma, tudo aquilo, Senhor, que traz ansiedade. Que o Senhor venha, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito nessa hora, a, Senhor, livrar este lugar. Que em nome de Jesus agora todo principado e toda potestade que age nos corações, nas mentes, para entristecer, para trazer angústia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem pessoas, querido, presta bem atenção, que tem um estigma sobre a vida dela. Esses dias falei sobre uma mãe, que disse assim, que ouviu a seguinte frase. Ela ouviu dizer assim: ó, o seu filho nasceu para ser drogado. É o destino dele ser drogado, ser viciado. É o destino do seu marido. Já teve uma outra senhora que falou: o seu marido nasceu para ser um alcoólatra mesmo. E as pessoas, eu lembro que essa mãe, quando ela ouviu falar, o seu filho nasceu, é o destino do seu filho ser drogado, ela falou: não, em nome de Jesus, porque eu não gerei filho para as trevas, eu não gerei filho para a perdição, meu filho foi gerado para a honra e glória do Senhor. Não importa o caminho que ele estiver, não importa onde ele estiver, mas Deus é possível transformar. Tem pessoas que são estigmatizadas pelo que ela aprontou na vida. Lá vai vida torta, lá vai aquela pessoa mentirosa, lá vai aquela pessoa que nada dá certo na vida dele, lá vai aquela pessoa que tem o estigma sobre a vida, de que tudo que ele faz, onde ele coloca as mãos, onde ele entra, ele coloca os pés, parece que tem uma nuvem escura, parece que tem algo que amordaça, que prende aquela vida, e as pessoas, elas vão se acostumando a viver sobre o estigma, sobre a palavra de maldição, sobre aquilo que vem sobre a vida delas, de forma negativa, e as pessoas vão assimilando aquilo. E muitas vezes, quem sabe eu estou falando com alguém aqui nessa noite, que você tem trazido isso na vida: nada do que eu faço dá certo, a minha família está destruída, a minha mente está cheia de perturbação. Onde nós olhamos, nós vemos tristeza. Nós vimos um homem, esse homem aqui que o capítulo 4 de 2 Crônicas vem narrando uma genealogia. Ele vem falando: fulano foi pai de ciclano, filho de Beltrano, que foi, e eles vão citando. Se você quiser, depois você pode ler na sua casa. Mas de repente no capítulo 9, fala, eu acho que eu creio, e com certeza é a única citação desse nome Jabes na Bíblia. E diz quem que era esse homem. Ele era mais ilustre do que seus irmãos. Presta bem atenção, um homem mais ilustre do que seus irmãos. E esse homem tinha um estigma sobre a vida dele. Quando a mãe dele foi ter um parto, a mãe dele, ela teve um parto sofrido, um parto muito dolorido, ela sentiu muitas dores no parto. E o nome dele, ele foi estigmatizado desde quando ele nasceu. O nome Jabes significa aquele que traz dores, aquele que atrai as dores, aquele que vive sobre a penalidade das dores. E esse homem, Jabes, que tinha um estigma sobre a vida dele, esse homem que tinha uma sentença verbal sobre a vida dele, e é assim na nossa vida. Eu lembro que as pessoas olhavam para mim e falavam: esse não tem jeito. As pessoas deveriam olhar para o Márcio, quando tinha a vida dele lá na favela, em Belo Horizonte, mas, já foi guarda do chefe do tráfico, falar: esse não tem salvação para ele. Esse não é vaso quebrado que não se restaura mais. Eu tenho visto muitas pessoas, e as pessoas que estão vindo aqui no grupo de apoio, elas estão buscando restauração para a vida delas. Elas não são perfeitas, como nós não somos perfeitos, mas são pessoas que estão lutando com algum tipo de vício na família ou na casa.
E talvez eu estou falando com você que não tem um vício, mas você tem algo no seu coração que parece que não vai, e Jesus nos traz aqui nessa noite, para que eu e você venhamos saber que mesmo sobre um tacão de uma palavra, ou de um nome, ou de um estigma, ou de quem você era, você pode ter sua vida mais ilustre do que as outras pessoas, a sua vida transformada, a sua vida mudada. Jabes, esse Jabes que tinha um nome, aquele que traz dores, ele sabia que Deus tinha feito pelo povo dele. Ele sabia que Deus ouvia as orações do patriarca Moisés. As orações do povo de Deus sempre foram atendidas. Deus responde a nossa oração, Ele fala sim, não, ou espera mais um pouco, né, Marquinhos? Né? Também tinha um estigma sobre a sua vida, não era, Marcos? Mas Deus entra na história e faz algo sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele sabia, esse Jabes, que Deus era o Salvador. O nosso Deus, Ele é Salvador, Ele é libertador, Ele nos liberta das cadeias, dos grilhões que nos prendem. Ele é nosso ajudador, Ele sempre foi o ajudador de Israel, em todas as necessidades. O povo de Deus era aquele povo que recorria a Deus na hora das dificuldades. Esse Jabes, que tinha uma sentença sobre a vida dele, a fama dele, ele sabia que Deus tinha feito uma aliança com o povo dele, com o povo de Israel. Deus tem uma aliança com aqueles que creem nele. Deus tem uma aliança, e a aliança, ela tem um caráter, se você olhar para a aliança, você vai ver uma coisa que não tem começo nem fim. Por isso que quando fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, que fala da Santa Ceia, fala, esse é o cálice da aliança entre vocês, entre mim e entre vocês. O nosso Deus é um Deus que faz aliança. Lá em Levíticos, ele já falava isso, capítulo 26, ele diz assim, para vós outros eu olharei. Eu vou fazer vocês um povo fecundo, eu vou fazer de vocês um povo abençoado, eu tenho uma aliança convosco. Vocês vão ser fartos. Eu porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Olha a aliança de Deus, eu serei o vosso Deus, eu andarei no meio de vocês, eu estarei no meio de vocês, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu sou o Deus de vocês, não há outro Deus além de mim. O Senhor está falando isso com o povo dele, comigo e com você nessa noite. Não importa o que nós venhamos ter sobre a nossa vida nesse momento, eu não sei como é que está esse momento da sua vida, mas diga assim, Deus tem uma aliança comigo. Aleluia. E esse Jabes, ele faz alguns pedidos para Deus. Olha que interessante. O primeiro pedido que ele faz, ele suplica a bênção de Deus. Existia a bênção de Deus sobre Jacó. Gênesis 32, 26. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu, quando Jacó luta com o anjo, não te deixarei sem me abençoares. Jacó, que tinha um nome, ele tinha esse mesmo estigma sobre o nome dele. A palavra, o nome Jacó significa enganador, suplantador. Ele tem um encontro com Deus, ele luta com Deus, e ele não vence. Ninguém vence a luta com Deus. E ele grudou no Senhor, ele gruda no Senhor, fala assim, eu não vou te deixar sem que o Senhor me abençoe. Foi isso que Jabes fez. Eu tenho um nome, eu sou enganador, eu tenho uma fama de mal visto,
eu tenho uma fama de ser mentiroso, eu tenho uma fama de ser uma pessoa complicada, eu tenho uma fama de ser uma pessoa que nada dá certo, mas eu suplico a bênção de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus, e se você quer saber se algo é de Deus, se você quer saber se o que você está passando, o que você está fazendo é de Deus, a Bíblia nos ensina que a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Jabes, ele olha para Deus e fala: Senhor, me abençoa, tomara que o Senhor me abençoe. Ele foi mais ilustre, apesar do que tinha sobre o nome dele, porque ele buscava o Deus vivo e verdadeiro, porque ele queria a comunhão, ele queria a bênção de Deus. Querido, e você que entrou aqui nessa noite, você não pode abrir mão da bênção de Deus. Você não pode abrir mão, deixar fugir a bênção de Deus. Deus tem uma bênção para você. Quero dizer uma coisa para você: esse ano ainda não acabou. Deus tem bênção para fazer no meio da igreja, nas nossas vidas. Sábado, Deus quer derramar. Nós vamos sair por esse bairro aqui com 50 cultos. Deus tem bênção sobre a nossa vida. E nós estamos aqui, nós vamos orar no final, pedir: Senhor, eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua bênção. O que mais que Jabes pediu? Ele falou assim: eu preciso que o Senhor alargue minhas fronteiras. Israel habitava na terra prometida, mas havia muitas coisas a serem conquistadas ainda na vida deles. O que nós cantamos aqui foi a verdade que me levou a meditar nesse texto. Não era nem o que eu ia pregar hoje. Leva-me além. Leva-me além, Senhor. O que eu vivi no meu passado já ficou para trás. As experiências do meu passado, as experiências de hoje de manhã, na hora do almoço, já ficaram para trás. Alarga as minhas fronteiras, Senhor, leva-me além. Senhor, alarga a minha vida. Eu preciso enxergar um pouco mais. E muitas vezes uma forma de Deus alargar nossas fronteiras é tirar a gente do comodismo. Eu não sei como é que é você, mas talvez se você não estivesse passando a luta, talvez você que está em casa ou passando por esse culto, se você não estivesse enfrentando um momento de dificuldade na sua vida, talvez você não estaria aqui. A palavra de Deus diz que Ele ama aqueles que Ele escolheu. E nós temos uma coisa que a gente aprendeu na nossa vida, que ou a pessoa vem pelo amor, ou ela vem pela dor. E hoje em dia, queridos, as pessoas só vêm pela dor mesmo. É difícil quem vem por amor. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque amar a Deus requer renúncia. Amar a Deus requer que eu venha mortificar a minha carne. Amar a Deus é colocar em primeiro lugar Ele na minha vida, e eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que é correto e dizer: Senhor, o que o Senhor acha que é correto? Amar a Deus é renunciar. É renunciar não para ser salvo, renunciar para ter unção, para ter poder, para ter as fronteiras alargadas da vida. E muitas vezes Deus tira a gente do lugar da comodidade para levar a gente uma experiência. Eu já contei aqui a história do mestre e seu discípulo que andavam por uma região bem cheia de mata, e de repente eles olham e veem uma casa, uma cabana bem velhinha. Ali naquela cabana vivia um homem, a esposa e 3 filhos. E eles viviam de uma forma muito simples. E aquele discípulo olha para o seu mestre e falou: mestre, como é que será que eles vivem? Então pergunta para eles: como é que vocês vivem aqui? Perguntaram para a família. Ele falou: está olhando aquela vaca ali, aquela vaquinha? Ela nos dá o leite. Do leite nós fazemos o queijo, do leite nós fazemos... Toda a nossa subsistência está naquela vaquinha. E quando o mestre e seu discípulo sai daquele lugar, aquele jovem comovido com a situação da família, ele pergunta assim: mestre, como é que eu faço para ajudar essa família? Ele falou: você quer ajudar? Ele falou: sim,
Então você vai pegar a vaquinha deles, e empurrar naquele barranco, naquele precipício. E diz que o jovem obedeceu. Ele foi lá, empurrou a vaca no barranco, a vaca quebrou o pescoço e eles foram embora. Esse jovem cresceu, trabalhou, conquistou muitas coisas. E ele sempre cresceu com trauma, com aquele no coração que tinha tirado o único sustento daquela família. Ele volta lá. Eu preciso voltar lá para restituir aquilo à família. E quando ele chega, ele tem uma surpresa muito grande. Ele olha, vê uma casa muito bonita, uma varanda, um carro novo, aquele lugar cheio de plantação de verduras. E ele chega para um homem de chapéu, bem arrumado ali naquele lugar, e fala: eu queria saber daquela família que morava na casinha, no casebre aqui. O homem falou: sou eu mesmo. Ele falou: mas como que vocês chegaram a tudo isso aqui agora? Ele falou assim: olha, a gente vivia da vaquinha. E um dia ela amanheceu morta. E quando a vaquinha amanheceu morta, eu precisei começar a me virar. E eu comecei a desmatar isso aqui, comecei a plantar. Hoje eu sou o maior produtor dessa região. Querido, olha aqui para mim, você que está em casa, qual é a vaquinha que você precisa empurrar no barranco? Qual é a vaquinha que tem te trazido a limitação na vida? Aquilo que tem feito você preso. Às vezes a nossa vaquinha é o problema que nós temos. O meu problema, a minha luta, o meu problema, a minha luta. E nós ficamos limitados àquilo. E nós não fazemos a oração do homem que foi mais ilustre que seus irmãos. Senhor, eu quero ver minhas fronteiras alargadas. Eu quero ver os meus filhos abençoados. Eu quero ver, Senhor, a minha família restaurada, servindo o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ele ora por isso, e nós vamos orar por isso nessa noite. Terceiro lugar, ele suplica a direção de Deus. Que seja, Senhor, comigo a tua mão. Querido, onde Deus põe a mão não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno que resista. O que mais você precisa na sua vida é a mão de Deus, a direção de Deus, onde Deus coloca as mãos dele. E Deus não coloca as mãos em nada que é impuro. Deus não coloca as mãos em nada que é mentiroso, porque o caráter de Deus é santidade. Não adianta, querido, nós fazemos uma oração, se você não abrir o seu coração nessa noite, para Deus, na pessoa de Jesus Cristo entrar, e começar a mudar a sua vida, e mudar a direção da sua vida. Deus quer mudar a sua história, Ele não quer só te abençoar. Para Deus nos dar aquilo que nós precisamos é muito fácil, mas o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é Deus transformar o coração endurecido de pedra, o coração embrutecido, o coração vaidoso, cheio de orgulho, num coração de servo, onde eu vou dizer: Jesus, Tu és meu Senhor, Tu és meu Salvador, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Jabes orou: Senhor, que seja comigo a Tua mão. Deus, eu tenho tudo para dar errado. Eu tenho tudo para dar errado. Parece que eu não tenho saída, não tenho solução. Mas, Senhor, põe Tua mão. Querido, quando nós chegamos a esse ponto de dizer: eu não tenho o que fazer. Quem já falou assim, bem de leve, eu já falei. Quem já falou assim, eu já fiz de tudo. Quem já falou? Aí chega na hora de Deus agir, quando nós já fizemos de tudo. E nós não podemos mais fazer nada. Jabes, ele suplica: Senhor, põe Tua mão. E você pode orar nessa noite: põe Tua mão na minha casa, no meu trabalho. Senhor, põe Tua mão em tudo que eu tenho. Senhor, põe Tua mão naquele diagnóstico, naquele exame. Senhor, antes de eu chegar lá, põe a Tua mão na batalha que eu tenho que enfrentar na minha vida, na luta que eu tenho que enfrentar na minha vida. Senhor, põe Tua mão, coloca as mãos de poder. As mãos do Senhor são mãos de poder, não são mãos humanas. Nossa mão e nosso braço fica cansado, mas as mãos do Senhor, elas nos abençoam. Aleluia. E aí esse Jabes, ele não parou só por aí.
ele falou também, ele suplicou a proteção de Deus contra o mal. Olha aqui para mim. O mal existe. Satanás existe, o diabo existe. Nós não podemos ignorar o caráter dele, que veio para roubar, matar. Ele é destruidor, ele quer te ver caído para chutar o seu rosto. Satanás quer ver sua destruição. Satanás quer ver destruição da sua saúde, quando você vive o vício. Nós perdemos uma menina. Eu estava vendo hoje, de 18 anos, se eu não me engano, 20 anos, que estava na UEM, ela teve um infarto. A polícia está investigando, parece que ela esteve numa festa aí. Muita droga, muita bebida, eu não sei, não estou julgando a menina. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você: o mal quer destruir a nossa juventude. O mal quer destruir as famílias. Por isso que Jabes, ele com tudo desfavorável na vida dele, ele fala: Senhor, que o Senhor me livre do mal. A palavra de Deus diz que as armas do crente, elas são espirituais. O nosso inimigo, ele é espiritual, ele habita nas regiões celestiais. E ele tem uma influência muito grande sobre todo tipo de destruição, sobre todo tipo de prostituição, de lascívia. Sobre todo tipo de vício tem as mãos dele. Sobre todo tipo de mentira tem as mãos dele, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Mas ele não é mais poderoso que o nosso Deus. Ele não ganha o jogo aos 45 do segundo tempo. Ele já está derrotado. E quando você tem o poder e a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, e você tiver que mandar um recado para o inimigo, você tem que escrever num bilhete, colar debaixo dos seus pés, porque a palavra de Deus diz que ele está debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus diz que nós podemos resistir a ele. E aí, meus irmãos, qual foi a resposta que Jabes recebeu? Deus atendeu sua oração. Jabes recebeu uma bênção. Deus alargou as fronteiras. Deus colocou a mão sobre a vida dele, fez ele mais ilustre, deu direção sobre a vida dele. Jabes foi protegido por Deus. E por que muitas pessoas não recebem? Em primeiro lugar, porque muitas pessoas duvidam. A incredulidade é um espírito do mal. A incredulidade não vem de Deus. Tiago 1, 6 e 7 diz assim: peça com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não supõe esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Outras pessoas, queridos, não recebem porque não pedem com sinceridade. Uma oração vaga. Ah, Deus, me dá um jato. É para próprio deleite. Deus não quer que nada daquilo que Ele faça por você seja um motivo de destruição da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu já vi muitas vezes aqui, nesse culto de quarta-feira, pessoas pedirem uma casa, um carro, a cura, Deus curar, e a pessoa nunca mais voltar na presença de Deus, porque aquilo foi uma coisa maldita na vida de Deus. Eu tenho um sonho de ter um sítio, uma chácara, e daí ele some. Eu preciso cuidar da chácara. As pessoas, elas muitas vezes não estão preparadas, porque elas não são sinceras. E Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes os vossos prazeres. Portanto, querido, nessa noite, que nós venhamos a nos aproximar do nosso Deus. Jesus está neste lugar, há poder do Espírito Santo aqui. Há poder do Espírito Santo que nos faz fervorosos. Nós nos aproximamos diante do Deus Todo-Poderoso com um coração sincero.
Nós nos apresentamos diante dele com a plena certeza, com a fé no nosso coração. E sabe, olha aqui para mim, você não precisa ter uma grande fé. A Bíblia diz que se eu e você nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor das sementes, vai ser o suficiente para dizer para os montes da nossa vida se moverem. Nós vamos nos apresentar diante de Deus hoje, sabe como? Com o nosso coração purificado. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados aqui. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite com autoridade, com a nossa consciência limpa. Hebreus 10, 22, aproximemo-nos dele com sincero coração, com a plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Quero convidar você a ficar em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí, querido. Eu quero dar alguns minutos, um minutinho para você aí. A Bíblia diz que todo pecado que é confessado, ele é perdoado, e você pode pedir perdão pelos seus pecados. Eu não estou aqui para acusar e apontar o seu pecado. Você sabe que o pecado tem te trazido angústia, que o pecado tem te trazido tristeza. Você sabe quantas noites você tem perdido de sono chorando no seu leito. Deus e você sabem. Nós não conseguimos nos esconder, ainda que eu vá para o mais profundo da terra, eu não posso me esconder dele, porque ele é um Deus que vê, que tudo sabe. Por isso coloca a tua vida no altar. Fala: Deus, eu quero colocar a minha vida no altar como um sacrifício. Eu quero ser transformado pelo poder do teu Espírito, Senhor. Eu quero ter minha vida transformada. Eu quero me converter a ti, Senhor. Eu não vou me converter a uma religião. Eu não vou me converter a uma igreja. Eu vou me converter a ti, Senhor. Eu quero abrir o meu coração para que o teu senhorio, meu Deus, na pessoa de Jesus Cristo, venha estabelecer critérios e padrões para mim. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ela seja a minha única regra de fé e prática. Fale isso com o Senhor nessa noite. Comece a colocar a tua vida no altar. Talvez tem coisa que você carrega aí dentro de você, muitas coisas ruins que te amarguram, que você nunca conseguiu falar com ninguém. Eu tenho uma novidade, uma notícia boa para você. Você pode falar com o seu pai aqui nessa noite. Um pai amoroso, um pai que não vai te repugnar, um pai que não vai te julgar, mas ele vai te abraçar e dizer: filhinho, eu sou teu. Você é meu. Um pai acessível. Talvez o seu pai terreno não foi uma pessoa acessível, mas Deus, o nosso Pai celestial, Ele é uma pessoa acessível a quem nós podemos chegar na presença dEle. Faça isso agora. Fale com Ele aí, mesmo que seja em pensamento. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece você. Fale crendo, Ele está aqui. Não sou eu que diz que Ele está aqui, é a palavra dEle que diz que Ele está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o poder dEle. Talvez eu falei com você aqui nessa noite, e você é uma pessoa que
todo espírito de lascívia sai, em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, sai, de magia negra, vai embora de uma vez por todas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta suas mãos, começa a agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Ele está aqui. Louvado seja o teu nome. Ainda que nós não sintamos, ainda que nós não venhamos ver, mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor está agindo no meu coração, o Senhor está agindo nessa pessoa que está em casa agora. Deus, acalma, Senhor, o nosso coração. Acalma a alma tão aflita, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha aqui para mim, querido. Como que termina o texto que nós lemos? Diz assim, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não mudou. É o mesmo Deus. Ele está aqui nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe. Vai para a sua casa agora abençoado, em nome de Jesus. Tenha uma noite de descanso, uma noite de sono e de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.